Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante, com o objetivo de te auxiliar, na sua jornada estudantil e acadêmica. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de História, onde vamos falar sobre o segundo reinado do Brasil, já naquele momento de transição, onde entre o primeiro e o segundo reinado houve o período das regências. E naquele contexto de conflitos e insurreições, que foi tema da nossa última aula aqui desse módulo, então teve que se promover o jovem Dom Pedro I a maioridade, para que ele pudesse assumir o trono, para que ele pudesse assumir a liderança do governo imperial e assim acalmar os ânimos dos interessados, em separar as províncias, torná-las independentes e todo aquele contexto, que nós analisamos na última aula. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, lhe convido a dar uma passadinha na nossa playlist e lá você vê as nossas aulas passadas para uma revisão e se inteirar aqui do que nós vamos tratar agora. Então, gente, dentro desse quadro de insurreições do período regencial, o que contribuiu para aprofundar as divergências políticas, entre as elites, como garantir a estabilidade política e a unidade territorial do país. E nesse contexto, o grupo dos regressistas criou o Partido Conservador, apoiado pelas províncias do Nordeste e composta de altos funcionários do governo, grandes comerciários e proprietários de terras, e os progressistas, que formaram o Partido Liberal, sustentados pelas províncias do Centro-Sul e constituído de senhores rurais e membros das camadas médias urbanas. Em 1840, durante a regência de Araújo Lima, o governo regencial decretou a Lei de Interpretação do Ato Adicional. E essa interpretação, esse projeto de lei, diminuiu o poder das assembleias legislativas provinciais, limitando a autonomia das províncias. Insatisfeitos com o chamado regresso conservador, os liberais lançaram uma campanha pública para a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, que nesse momento ele contava apenas com 14 anos. Então, essa lei da maioridade ela também é entendida como um golpe para parar os projetos os projetos liberais. A campanha acabou, ganhando grande apoio popular e do próprio príncipe. Nesse contexto, o parlamento proclamou a maioridade de Pedro de Alcântara e em junho de 1840 ele assumiu o trono, recebendo o título de Dom Pedro II, iniciando-se assim de fato o segundo reinado no Brasil. Essa foi a saída encontrada pelas elites para salvar a ordem escravocrata e a unidade do império. Essa ordem escravocrata e a unidade do império, que era todo do interesse dessa elite, que era detentora de escravos, que era detentora de latifúndios, que eram produtores rurais e tal. E ameaçadas pelos levantes das províncias, que isso era o que mais dava dor de cabeça a eles. Como dizia na época o senador mineiro Bernardo Pereira de Vasconcelos, só um governo centralizado e forte seria capaz de deter o carro da revolução, porque o Brasil estava num processo de revolução, Só que um governo forte centralizado, eu não concordo com esse termo, porque desde o período de Dom Pedro I, a figura de um líder, a figura desse indivíduo que ia ocupar o executivo, ele sofria as influências dessa elite. Então, um governo forte, autônomo, centralizado, isso, na minha interpretação, não faz parte do sistema governamental brasileiro desde a época do Império, principalmente agora. Responsáveis pelo projeto de lei que antecipou a maioridade de Pedro II, os liberais foram chamados pelo jovem imperador a compor o primeiro ministério de seu governo. No entanto, com os conservadores
como os conservadores possuíam a maioria na Câmara dos Deputados, os liberais eles solicitaram ao imperador que dissolvesse o parlamento e organizasse assim novas eleições. Essas eleições foram realizadas em outubro de 1840 e elas ficaram marcadas pelo uso da violência de ambos os lados, espancamentos, assassinatos de eleitores e de adversários políticos, roubos de urnas e fraude na contagem dos votos, o que explica por que essa disputa pela hegemonia, né, do parlamento, pela hegemonia das urnas, ela ficou conhecida no momento contemporâneo que esse fato ele ocorre como a eleição do cacete. Os liberais saíram vitoriosos. Insatisfeitos, os conservadores exigiram que o imperador destituísse o gabinete liberal e convocasse novas eleições. Os liberais reagiram organizando revoltas em São Paulo e em Minas Gerais, que foram essas revoltas reprimidas pelas tropas do governo imperial. Visando estabilizar a situação política no país, o imperador ele criou em 1847 o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Essa medida que ele instituiu vai inaugurar o parlamentarismo no Brasil. Se compararmos o modelo implantado no Brasil com o modelo inglês, veremos que o parlamento brasileiro ele funcionou de maneira diferente, já que ele foi inspirado no modelo britânico, só que esse modelo britânico ele foi adaptado para a realidade do Brasil. A diferença é que na Inglaterra, o primeiro-ministro, apesar da Inglaterra ter uma monarquia, mas quem de fato governa o país é essa figura, né, do primeiro-ministro, e ele é escolhido pelo partido que recebeu a maioria dos votos nas eleições. Depois disso, ele escolhe aqueles que farão parte do seu gabinete ministerial. No Brasil, o imperador ele utilizava-se do poder moderador, nomeava o presidente do Conselho dos Ministros, que ele, a partir daí, escolhia os seus integrantes que iam compor o seu gabinete, e depois disso ele organizaria as novas eleições, de modo que o partido que ocupava o gabinete ministerial ele ia ter a maioria do parlamento. Então observe que a forma que esse parlamento ele funciona no Brasil é o contrário, né? Ele sempre vai responder aos interesses do imperador que está sendo influenciado pela elite, e não o contrário, como acontecia na Inglaterra. A última revolta do Segundo Reinado ocorreu na província de Pernambuco, em 1848, e ela ficou conhecida como a Revolução Praieira. Ela foi chamada assim porque os líderes do movimento se reuniram na sede do jornal liberal Diário Novo, que era localizado na Rua da Praia, no Recife. E por esse motivo, né, os membros do movimento ficaram conhecidos como praeiros. A origem do movimento remete à perda, por parte dos senhores de engenho ligados ao Partido Liberal, do controle da província. No entanto, a revolta contou com ampla participação popular, sobretudo das camadas médias urbanas, e essa população lutava contra a falta de emprego, o controle do comércio pelos portugueses em Pernambuco, né? Essas eram suas principais pautas. Essa revolta ela partiu da cidade de Olinda, onde de lá cerca de 2.500 homens atacaram o Recife, só que não conseguiram tomar a cidade. A luta dos rebeldes prosseguiu sob a forma de guerrilha até 1850, quando foram derrotados pelas tropas imperiais. O império que tinha o monopólio da força pela sua guarda nacional, pela sua guarda imperial, né, melhor dizendo, e que tinha que responder aos interesses da elite. A Revolução Praieira não teve apenas motivações locais, ela deve ser vista no contexto das revoluções liberais que estavam acontecendo na Europa nesse mesmo período. E essa revolta ela foi inspirada no socialismo de Robert Owen e Charles Fourier, e os praeiros se utilizaram da imprensa liberal, sobretudo do jornal Diário Novo e da revista O Progresso, para advogar os seus ideais. A presença dessas ideias revolucionárias europeias no movimento praeiro ficou evidente no Manifesto ao Mundo, que era um documento publicado por eles no início de 1849, no qual reivindicavam, entre outras mudanças, o sufrágio universal, a liberdade de pensamento, a igualdade de direito entre os cidadãos, né? E o fim do poder moderador, que era
o poder exercido pelo próprio imperador, que era um poder tido como autoritário. E por esses motivos, a Revolução Praieira ela é nomeada por alguns historiadores como a Primavera dos Povos Brasileiros. A Guerra do Paraguai foi a guerra entre o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Marcou decisivamente a história desses países. O principal fator para a eclosão da Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança, foram as disputas pelo controle da Bacia do Prata, formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. O Paraguai, sem saída para o mar, dependia dos rios platinos para o escoamento de seus produtos. No caso do Brasil, os rios representavam a sua única via de comunicação entre as províncias do Mato Grosso e do Rio de Janeiro. Os enfrentamentos militares começaram com a intromissão do Brasil nos assuntos internacionais do Uruguai, cujo poder político era disputado entre os blancos e os colorados. Em outubro de 1864, o Brasil, que apoiava o Partido Colorado, invadiu o Uruguai, alegando defender os interesses dos brasileiros que ali viviam. Nesse contexto, o Paraguai, governado por Francisco Solano Lopes e aliado dos blancos, rompeu relações diplomáticas com o Brasil e, em novembro, aprisionou o navio Marquês de Olinda, que seguia para Cuiabá. No mês seguinte, tropas paraguaias invadiram Mato Grosso e pediram autorização do governo argentino para atravessar o seu território e entrar no Rio Grande do Sul. Diante da recusa, Solano Lopes declarou guerra à Argentina e atacou a província de Corrientes. As investidas do Paraguai motivaram o Brasil, a Argentina e os colorados, uruguaios, a formalizar em maio de 1865 a Tríplice Aliança, com o compromisso de derrotar Solano Lopes e liberar a navegação fluvial na região para os três países. A guerra só terminou em 1870 com a morte de Solano Lopes e a derrota do Paraguai. E o resultado desse conflito, ele tem várias óticas, a depender dos países envolvidos nesse conflito. Para o Paraguai, o conflito em si ele foi uma catástrofe. O país teve de arcar com uma pesada dívida de guerra, além de ter boa parte do seu território anexado pelos vencedores. Sua população foi reduzida a 1/5, cujo esse quinto restante era composta por mulheres, idosos, pessoas com deficiência e crianças, cujo o contingente masculino morreu grande parte dele na disputa. As indústrias e as ferrovias elas ruíram, o latifúndio voltou e o mercado paraguaio ele foi invadido pelos produtos ingleses. O Brasil não obteve grande vantagem com o conflito, cerca de 40 mil soldados morreram em combate e as dívidas contraídas com a guerra foram pesadas, o que provocou o aumento da inflação. Como o Brasil assumia a maior parte das despesas do bloco dos aliados, o governo de Dom Pedro II, em várias ocasiões, teve que recorrer a empréstimos externos para custear o conflito. A maioria desses empréstimos vinham da Inglaterra. É necessário colocar a Inglaterra também nesse contexto de guerra, já que ela também estava interessada nesse conflito. A Guerra do Paraguai é objeto de diferente interpretação por parte dos historiadores. Uma vertente dos anos de 1970 e 1980 tendeu a analisar o conflito como um resultado principalmente dos interesses da Inglaterra em pôr fim ao progresso paraguaio, visto como uma ameaça aos negócios ingleses na região platina. Opondo-se a essa visão, o especialista em relações internacionais Francisco Dorotioto, ele analisa o conflito como um fruto das disputas entre os países da região e o caminho escolhido por eles para se consolidarem como estados nacionais. Já que a ideia era se tornar uma potência, então acharam melhor o caminho da guerra, já que o Paraguai, nesse sentido de desenvolvimento, era o mais desenvolvido entre esses países da América do Sul e principalmente os países que se envolveram nessa guerra. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje, espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês.
Considere se tornar inscrito do canal, né? Estamos precisando de inscritos. Dúvidas, sugestões, comentários, deixe aí na nossa aba de comentários. Compartilhe os conteúdos do canal. Seu like é de suma importância, gente. Da forma que as coisas funcionam aqui no YouTube, se não tiver like, se não tiver participação da audiência aqui do canal, o YouTube ele pode desativar o canal da plataforma, tá? Então, eu de cá com esse trabalho de utilidade pública e você daí como grande divulgador, né, dessa ideia, faz parte também desse projeto. Fiquem todos bem, até uma próxima.